Vamos lá, galera, vamos falar sobre esse pronunciamento aí do Danilo, que muita gente tá falando que foi pro Fernando Diniz, uma indireta pro Fernando Diniz. E assim, realmente parece uma indireta, tá? Ele fala ali que às vezes é melhor fazer o que já tá inventado no futebol. E o Fernando Diniz, muitas das vezes, é criticado por querer inventar, né? Reinventar a roda, né? Muita gente critica, o Diniz, para de inventar. Cara, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, 16 de fevereiro, o Danilo ele fez uma entrevista exclusiva, se eu não me engano, para a TNT sobre o Fernando Diniz. E nessa entrevista, isso dia 16 de fevereiro, o Diniz tinha saído da seleção já, tá? E ele falou, cara, que gostava do Diniz, que a filosofia de futebol do Diniz era muito boa, que o Diniz ele enxergava futebol muito diferente do que ele já tinha visto, né? O Diniz ele realmente olhava o ser humano no futebol, se preocupava muito com isso e rasgou elogios pro Diniz, tá? Mas ele disse que na entrevista ele fala, na entrevista do dia 16 de fevereiro, que o Diniz ele não ia conseguir, né? Era quase impossível ele colocar em prática o que ele pensava, porque não tinha grupo, nem pelo que ele falou, nem todo mundo ali estava abraçando a ideia do Diniz. Realmente estava uma bagunça danada. Não sabia se o Diniz ficaria no Fluminense, se ele ia jogar, se ele ia para a seleção, se ele ficaria no clube, se ele ficaria nos dois. Enfim, estava uma bagunça generalizada. O Diniz mesmo foi pego de surpresa quando o Edinaldo Rodrigues tira ele do cargo de treinador da seleção. Aquela bagunça da CBF que a gente já sabe. Então, quando o Danilo falou isso do Diniz, ele não estava errado, tá? E nessa entrevista do dia 16 de fevereiro, ele cita o nome do Diniz várias vezes. Então, eu tenho certeza que nessa entrevista ele estava falando do Diniz. Agora, essa última entrevista depois do jogo contra a Inglaterra, ele não cita o nome do Diniz em nenhum momento. E eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Se o Danilo, com a faixa de capitão no braço da seleção brasileira, se ele realmente quis jogar uma indireta pro Diniz, a gente não tem certeza, a gente não sabe. Só quem sabe é o próprio Danilo. A gente não sabe se foi uma indireta para ele. Mas se o Danilo falou aquilo com a intenção de cutucar o Fernando Diniz, ele foi moleque. Moleque, porque homem que é homem, se chega lá e fala o nome do cara, ó. Tá vendo por que não deu certo o Diniz? Se ele fosse homem, ele falaria isso. Mas é aquilo, eu não posso afirmar que o Danilo jogou a indireta pro Diniz. Eu não tenho certeza disso. E eu digo mais, na minha opinião, respeite você, inclusive, eu espero que você respeite minha opinião, porque assim como eu respeito todas as opiniões aqui dos comentários e dos meus seguidores, eu não acredito que o Danilo tenha falado aquilo pra jogar uma indireta pro Diniz. Eu não acredito. Eu acho que ele falou aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Ele realmente acredita que um trabalho mais feijão com arroz na seleção brasileira dá certo. E eu vou te falar, até eu acredito nisso. Até eu acho que um trabalho mais feijão com arroz seja o ideal para a seleção brasileira. Sabe por quê, cara? Presta bem atenção. Por vários motivos, mas os principais são: eu não quero que o Diniz saia do Fluminense. Se ele fosse para a seleção fazer um trabalho sério, ele teria que largar o Fluminense, e eu não quero isso. Como torcedor, já estou dizendo que não quero. E por outro motivo, cara, o tempo. O Diniz ele não tem tempo suficiente de colocar em prática a filosofia de jogo que ele tem e é válida e que é validada. O Fluminense ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, e o Carioca do ano passado, perdendo de 2-0, virou para 4-1 em cima do Flamengo. O Fluminense fez isso com o dinizismo. O dinizismo ele realmente funciona e traz títulos. O Fluminense é a prova viva disso. Mas se o Diniz vai para a seleção brasileira, vamos supor que o Diniz vai para a seleção brasileira, larga o Fluminense, fica só trabalhando na seleção, vamos supor que ele fique 3 anos na seleção, eu te falo com toda certeza, ainda vai ter um grande risco, não é pequeno, um grande risco dos jogadores não conseguirem assimilar o trabalho do Diniz. E não é porque os jogadores são burros, não é por causa disso. É porque o jogador vai lá, treina um mês com o Diniz, vai pro clube e treina outra coisa totalmente diferente. Meu irmão, o jogador não é uma máquina que a gente programa a máquina para fazer uma coisa agora, daqui a pouco a gente programa para fazer outra coisa. Não é assim que funciona. A filosofia de jogo do Diniz, ela vai dar certo dentro de um clube que tem
tempo para trabalhar. Os jogadores do Fluminense mesmo falam que é uma coisa totalmente diferente, cara, que eles nunca viram, mas treinam todo dia. O treinamento do Fluminense, o grupo do Fluminense fala, o Felipe Melo fala direto, ninguém trabalha mais do que a gente. E eu acredito, porque eu conheço pessoas que trabalham no clube e falam, cara, o Fluminense trabalha demais. Pode estar sol, pode estar chuva, que o Fluminense está trabalhando. Por quê? É um esquema tático muito diferente do normal. É uma filosofia de jogo muito diferente. Então, para você colocar isso na seleção brasileira, leva tempo e ainda corre o risco de não dar certo. Então, voltando ao que o Danilo falou, eu tô vendo muita gente criticar o Danilo, chamar ele de ruim. Gente, pelo amor de Deus, não vamos cair naquela historinha do patinho feio. Lembra da historinha do patinho feio? Que tudo que acontece é com o Vasco. Eu vou citar o Vasco, por exemplo. O Vasco, no começo do ano, no Carioca, tudo que acontecia, não, que querem roubar o Vasco, estão roubando o Vasco, o juiz quer roubar o Vasco perde, é culpa do juiz, nunca é culpa do Vasco. O Fluminense não é o centro do mundo, as coisas não giram através do Fluminense, não. Eu sei que muita gente acha isso, mas eu tenho consciência, meu irmão. Eu sou torcedor, sou apaixonado pelo Fluminense, desde que eu nasci, eu vou pra estádio, eu não fico, sabe, eu acompanho o Fluminense de verdade, eu vivo do Fluminense, mas eu não sou burro, não sou idiota. O mundo não gira através do Fluminense. Não é porque o cara falou uma coisa que a gente vai ter que massacrar o cara porque a gente acha que ele falou do Diniz. É aquilo. A gente não pode confirmar nada. Mas se ele falou, ele quis jogar uma indireta pro Diniz, ele foi moleque. Que homem de verdade fala na cara e não tem negócio de indireta não, é direta. Mas eu acredito que ele não tenha falado. Eu acredito que o Danilo, baseado, eu vi algumas entrevistas deles, entrevistas antes essa de 16 de fevereiro, eu vi todas as entrevistas do Danilo, quando o Diniz estava lá ele falava isso, que era uma coisa complicada e que para a seleção, na visão dele, uma coisa mais simples funcionava, assim como o Dorival entrou e funcionou, meu irmão. Entendeu? Então assim, eu não tô aqui pra falar de seleção brasileira, até porque esse canal aqui é do Fluminense. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você justamente por causa disso. Tem muita gente falando que, olha só, o Danilo quis mandar indireta pro Diniz. Gente, para com isso. Vamos parar com a síndrome do patinho feio. Foda-se o que o Danilo falou, meu irmão. Tô nem aí pro que o Danilo falou. Eu, como torcedor, tô um pouco me lixando, meu irmão. Eu quero é que o Diniz fique no Fluminense, ganhe títulos e que se dane o mundo. Quando eu coloco a camisa do Fluminense e tô falando do Fluminense, não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí. Eu tenho outros canais, eu falo de outros times, sempre respeitando qualquer instituição, mas quando eu tô vestindo a camisa do Fluminense, eu não tô nem aí. Ah, que o Danilo quis falar, meu irmão, a gente não sabe, tá? Eu acredito que não. Finalizando, pra finalizar o vídeo, vamos parar com a síndrome do patinho feio. Eu tô vendo muita gente aí se doendo pelo que o Danilo falou, que querendo queimar o Danilo. Gente, vamos parar com isso. De repente o Diniz mesmo tá nem aí pra isso. Às vezes o Diniz sabe que ele não foi pra ele. Às vezes o relacionamento do Diniz com ele às vezes é bom e a gente tá aqui se matando, querendo massacrar o cara. Então vamos lá, o Diniz ele tem defeitos, precisa melhorar. Eu acredito, eu confio no Diniz, acredito que ele vai consertar algumas coisas que estão erradas aí pro resto da temporada. E é isso, não tem muito pra onde correr. Saudações tricolores, coloca nos comentários o que você achou do vídeo. Tamo junto, vamos pra cima e até a próxima. Valeu!